dessa semana é biomedicina. E para falar sobre ele, nós convidamos a professora da Unibrasil, doutora em genética, Lilian Pereira Ferrari. Olá, professora, tudo bem? Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada a você pelo convite. Nós vamos direto ao assunto. O que é a biomedicina? Bom, a biomedicina é uma ciência que estuda o ser humano. Tá? Ela se envolve em várias áreas do diagnóstico, estudando principalmente a parte laboratorial, tudo para o bem-estar do ser humano, para promover uma melhoria da saúde do ser humano. E então, quais são as funções de um biomédico? O biomédico, então, é o profissional do diagnóstico. Né? Voltando a falar um pouquinho de biomedicina, né? A biomedicina, a princípio, parece aqui no Sul, que é uma profissão nova, mas ela é uma profissão que já tem mais de 40 anos. Ela foi criada oficialmente em 1966, com o desmembramento do curso de biologia, que antigamente os dois cursos juntos eram chamados de ciência natural. E a partir de 66, então, começou a existir o curso de biomedicina no norte do país, mais especificamente lá no Pará, e ele começa então a formar biomédicos desde essa data, há 40 anos atrás. E é o profissional então que vai estudar, vai trabalhar principalmente na área de diagnóstico, voltado sempre à saúde do ser humano. Então, qual que é a diferença de um biomédico para um biólogo? O biólogo é o profissional que pode estudar tanto animais, meio ambiente, plantas, estuda também o ser humano, mas não é a principal ênfase do biólogo. Tá? Ele estuda a vida como um todo. Tá? E o biomédico estuda especificamente o ser humano, tá? Especificamente os homens. O biomédico atua em análises clínicas e também análises ambientais. O que diferencia uma atuação e outra? Certo. Na área de análises clínicas, então, ele faz toda a parte de exames bioquímicos, hematológicos, imunológicos, voltado à saúde do ser humano. Então, o que ele vai verificar? Análise de colesterol, de glicemia, para verificar se o indivíduo tem diabetes, né? Então, esses exames de rotina na área de clínica, que o médico solicita como clínica. Na área de análises ambientais, eles fazem análises físico-químicas e microbiológicas do meio ambiente, verificando principalmente a parte de saneamento. Então, não é exatamente envolvido com o ser humano, mas para a promoção de saúde. Qual é o papel do biomédico na reprodução humana? Bom, o biomédico ele é o profissional do diagnóstico, como a gente falou, né, de laboratório. Então, na reprodução humana, ele pode atuar em todos os procedimentos que envolvem laboratório. Tá? Ele pode selecionar óvulos, espermatozoides, analisar todos os exames e realizar todos os exames, realizar, inclusive, a fecundação in vitro. O que ele não pode fazer? Ele não pode fazer exames invasivos. O que é isso? Ele não pode invadir o ser humano, né? Então, ele não pode fazer coleta de óvulo, tá? Não pode... e não pode depois implantar esse óvulo fecundado, ou esse embrião. Ele não pode fazer essa implantação dentro do indivíduo, né, e nem fazer a coleta. Mas toda análise laboratorial, inclusive a fecundação in vitro, ele pode estar participando desse processo, mas a parte laboratorial. E os biomédicos atuam como médicos? Como que funciona essa questão de divisão de tarefas? Atuam como biomédicos. Aqui no Sul a gente não tem ainda, né, profissionais formados. Aqui em Curitiba mesmo a gente não tem nenhum curso que tenha formado biomédicos, mas se você fizer uma pesquisa lá para o Sudeste ou para o Norte do Brasil, principalmente no Pará, a profissão é muito forte, e Sudeste, São Paulo, a profissão é muito forte. Se você fizer uma pesquisa em São Paulo, a maioria dos laboratórios de análises clínicas não tem o profissional farmacêutico bioquímico, e sim o biomédico atuando. Né? Qual que seria a diferença? A gente compete em mercado com o farmacêutico nessa área de análises clínicas. Né? Hoje o curso de farmácia é um curso generalista, então ele vai ver tanto a área de análises clínicas, mas a área de medicamentos também, né? Toda a área de formulação, de produção, de prescrição de medicamentos. O biomédico trabalha só com análises clínicas. Né? Então, vamos pensar, o nosso curso aqui do Brasil, ele forma o profissional os 4 anos na área de análises clínicas. Com certeza esse profissional vai ter vivenciado essa área muito mais. E a gente espera, então, hoje a gente não tem um mercado grande na área de análises clínicas aqui no Paraná, porque não temos biomédicos praticamente formados aqui, né? E a gente espera reconquistar agora esse espaço. No Brasil, quando que a profissão começou a ter adeptos? Bom, como eu te falei, começou há 40 anos, mais lá no norte do Brasil, no Pará. E à medida que foi crescendo, em São Paulo, pensaram em montar o curso de biomedicina inicialmente para
formar profissionais que dessem aula para o curso de medicina. Né? Normalmente os médicos, agora nem tanto, mas há um tempo atrás os médicos não voltavam a lecionar, a dar aula. Então o biomédico foi profissional inicialmente formado para ministrar aulas para os médicos, né? E depois, mais especificamente, foi trabalhando na área de análises clínicas. Não só a área de análises clínicas, a gente está frisando bastante, porque eu acho que é a nossa principal ênfase aqui no curso da Unibrasil. Mas ele tem 33 áreas de atuação, sempre envolvidas na área de diagnóstico, na área de laboratório. Tá? Você está assistindo o Quadrado da Questão. O tema de hoje é biomedicina. Nós estamos com a convidada Lilian Pereira Ferrari, professora da Unibrasil. Ao biomédico compete prescrição de medicamentos, suplementos alimentares ou qualquer outra substância? Não, o biomédico não pode fazer prescrição. Tá? O biomédico atua basicamente em laboratório, né? O biomédico não faz clínica também. Únicas duas áreas de atuação onde o biomédico pode ter contato com o paciente, fazer clínica. Na área de acupuntura, ele pode atender o paciente, né? Para fazer as práticas de acupuntura, e na área de aconselhamento genético. Então são as duas únicas áreas onde o biomédico tem o contato com o paciente. Nas demais, ele tem contato com amostras do paciente ou com algum exame de diagnóstico em laboratório. Mas o que é necessário no caso da acupuntura fazer? Porque a gente vê em vários lugares aí, né, pessoas que se formam em fisioterapia. Existe a especificidade, por exemplo, na área da biomedicina só para acupuntura? Sim, sim. O que o biomédico graduado, somente graduado, a não ser que o curso que ele fez confira ele a habilitação na área de acupuntura, e para isso ele precisa ter, durante a graduação, feito aproximadamente 500 horas de estágio nessa área. Então, ele graduado não pode atuar diretamente em acupuntura. E existem então cursos de especialização, lato sensu, onde ele pode depois se especializar na área de acupuntura, e então estar atuando e atendendo o paciente nos procedimentos de acupuntura. Em pesquisa em alguns sites eu observei a mesma pergunta. Um biomédico pode ser perito criminal? O biomédico, por trabalhar muito nessa área de laboratório, ele acaba treinado para fazer toda essa parte de perícia em laboratório. Tá? Então, minha área especificamente, como você falou, genética, né? Na área de genética, ele pode fazer desde coleta de material, de análise forense, de um crime, né? Coletar de um suspeito ou da vítima, restos de pele embaixo de unha ou material de cadáveres, ele pode fazer essa coleta e fazer todas as análises de perícia em laboratório. Né? Então, análises moleculares para determinar se o suspeito é realmente o culpado, envolvendo paternidade também, né? Casos de paternidade. Então, nessa área de perícia ele pode estar atuando. Pelo desconhecimento de muitas pessoas em relação ao curso, como é que está o mercado de trabalho na área? Aqui em Curitiba a gente não tem um mercado amplo no nosso trabalho, né, para o biomédico na área de análises clínicas. Se você buscar em São Paulo, a gente tem um mercado muito amplo, a maioria dos profissionais que trabalham no laboratório é da área de biomedicina. Mas, por outro lado, a gente tem notícias aí do Hospital de Clínicas da Federal, de outros hospitais, de outras instituições que têm contratado biomédicos, e que justamente esses biomédicos têm vindo de São Paulo ou do norte do Brasil, porque a gente ainda não tem profissionais formados aqui, em Curitiba especificamente. Então eu acredito que o campo pretende ser bem promissor, né? A gente já tem alguns alunos em campo de estágio e a gente tem recebido muito elogio do pessoal que está recebendo os nossos alunos para estágio, principalmente elogiando que eles têm um bom preparo, que eles estão sendo um profissional bem sucedido na parte ética, na parte de análises dentro de um laboratório. Então eu acredito que a gente vai conquistar esse campo em pouco tempo. É a função da biomedicina preparar vacinas? Sim, o biomédico pode preparar vacinas, tá? Todos os tipos de vacinas, inclusive a vacina da gripe A, no Instituto Ludwig, agora no desenvolvimento dessa última vacina, foi uma biomédica que teve o principal gerenciamento na parte de produção dessa vacina. E o que acontece assim, que tantas pessoas têm reações diferentes em relação a essa vacina, até causou receio em muitas pessoas em tomar a vacina? Por que acontece isso? Bom, a vacina, você vai estar recebendo um vírus ou parte de um vírus atenuado. Tá? Não vou saber detalhes específicos dessa vacina do gripe A, mas nas vacinas em geral, o que você recebe? Esse material, que é o teu contaminante, né, o material que vai te fazer a infecção, mas ele está atenuado, ele faz uma infecção mais suave do que seria a infecção normal.
E o que existe? Cada pessoa vai desencadear uma resposta imunológica, né, vai ativar o sistema imune para fazer a defesa do organismo contra aquele indivíduo, aquele infectante. Cada pessoa tem um perfil diferente, um perfil genético, né? E vai ter produções de diferentes proteínas do sistema imune em diferentes quantidades, não só diferentes proteínas, mas diferentes quantidades de proteínas, e com isso elas fazem reações diferentes, tá? Como a qualquer outra situação, qualquer outro agente infeccioso, cada pessoa vai fazer um tipo de resposta diferente. E em caso das pessoas que já estejam contaminadas pela gripe A, no que um biomédico pode auxiliar? Bom, eu acho que pode auxiliar na parte educativa, né? Ensinando os cuidados que a gente deve ter, principalmente com a higiene, cuidados com essa transmissão, esse vetor que ele adquiriu, né? E não pode, aquela parte que a gente falou, não pode estar administrando medicamento ou prescrevendo medicamento, mas sim está ajudando nessa parte de educação mesmo, para que ele possa estar se cuidando melhor e não transmitindo, não disseminando esse vírus. Ok. Professora Lilian, muito obrigada pela sua participação. Eu é que agradeço pelo convite e pela oportunidade de estar divulgando o curso e mostrando a todos o que é a biomedicina. O Quadrado da Questão termina aqui. Até a próxima semana.